A véspera de Natal do Inter tem proposta por reforço em cima da mesa, também uma reviravolta na negociação envolvendo Vitão. E quero falar também, gente, sobre um nome forte no mercado que pode estar pintando no Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para falar do Internacional, véspera de Natal, né? Já desejando aí um Feliz Natal para todo mundo, para suas famílias. Agradecer também, né, a todo mundo que passou ontem, né, na live do Colar. Abriu uma live, né, como nos velhos tempos, né, do nada, e, né, a resposta de vocês foi muito boa. Então te inscreve aí no canal para não perder nada. Tô preparando muitas coisas para 2026. E lembrando da nossa meta, hein? 130 mil inscritos até o final do ano, faltam 1.369. O que significa que faltam 369 inscritos para 29 mil. Então te inscreve aí, tem um botão inscrever-se aqui embaixo. Às vezes o YouTube tira a tua inscrição e tu nem sabe, tá? Então dá uma olhadinha que vai me ajudar pra caramba a seguir crescendo aqui dentro do YouTube, tá bom? Quero começar falando, gente, sobre uma proposta que o Inter colocou em cima da mesa do Juventude. O Inter está procurando reforços, já falamos aqui, né, sobre Luiz Gustavo, Pedro Raul, a negociação envolvendo o Cruzeiro, que eu vou trazer mais detalhes na sequência, e o Inter colocou, né, uma oferta em cima da mesa do Juventude para contratar Luiz Mandaca, volante, né, que se destacou no Juventude, apesar, né, da campanha ruim do Juventude nessa temporada. É um nome que vem chamando a atenção não só do Inter, mas também do mercado no geral. O Vitória tem interesse, Red Bull Bragantino também buscou informações, né, Fluminense também, né, fez uma sondagem ao staff do jogador, e o Inter, né, é o clube que colocou uma proposta, pelo menos é a informação que eu obtive, tá? Só que a informação que eu tenho é que o Inter não quer desembolsar o valor que o Juventude está pedindo por esse jogador, que é na faixa aí de 8, 9 milhões de reais, tá? Qual é a ideia do Inter, tá? O Inter quer colocar jogadores por empréstimo para abater, né, um pouco do valor do Mandaca, ou até mesmo uma troca de empréstimos, ou, né, os jogadores indo por empréstimo e o Inter pagando um valor bem menor, né? Eu vi algo na faixa aí de 2 milhões de reais. Acho que o portal Gol.com, tá? Também tem essa informação. Quais são os nomes que o Inter está disposto a colocar neste negócio? O goleiro Kehler, que está retornando de empréstimo do Ceará, e obviamente, né, não vai ter oportunidades aqui no Inter, até porque o Inter tem Rocher, tem Ivan, tem o próprio Antony, né, o Cauã Jesus, o Felipe Sírio, o Diego Esser, só que são vários goleiros, né, que estão à frente do Kehler, que pela segunda temporada consecutiva não teve oportunidades de jogar. Ele foi para o Vasco e não jogou, foi para o Ceará e também não jogou. Então é um jogador que não está nos planos aí do Inter para o próximo ano. O Ronaldo, volante que veio justamente do Juventude e que, obviamente, né, não preciso ficar citando aqui, né, ficou marcado por aquela falha na Copa do Brasil e não deve ter, né, chances em 2026. Além do Cleiton Sampaio, zagueiro, né, que o Inter fez um alto investimento para tirá-lo do futebol português e que não agradou, não deu certo, e agora, né, o Inter busca, né, realocá-lo dentro do mercado. Então são 3 nomes que o Inter está propondo ao Juventude em troca do Mandaca, tá? Mandaca que fez 31 jogos no Campeonato Brasileiro desse ano, 2 gols, 1 assistência, cria da base do Corinthians, né, e se destacou bastante aí pelo Juventude. Jogador versátil, né, de meio campo, pode fazer tanto a primeira função, mas eu gosto dele jogando um pouquinho mais pra frente, tá? Nessa trinca de meio poderia ser, né, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Mandaca, né, para vocês terem uma noção, assim, é um jogador que joga mais pelo lado ali na volância, né, no esquema com 3 volantes. Então é um jogador dinâmico e que eu gosto, tá? Gosto muito do Mandaca, acho que poderia agregar dentro da ideia do Inter pro ano que vem. Quero falar também, gente, que o Campeonato Gaúcho está chegando, aí já no começo de 2026, e enquanto isso não acontece, né, as principais ligas do mundo estão rolando lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, e você já sabe, né? Vai lá, faz teu cadastro, uma casa proibida para menores de 18 anos. Hoje, por exemplo, tá, gente? Tem muitos jogos rolando no futebol europeu e no final do ano tem aquele Boxing Day na Inglaterra, né? Então não perde, né, a chance de deixar esse jogo ainda mais emocionante na KTO. Lembrando sempre, né, jogue com responsabilidade. Quero falar da reviravolta na novela Vitão, né? Final ontem pela manhã, todo mundo dava como praticamente certa a ida do Vitão para o Cruzeiro, e eu acho que isso ainda é uma tendência, por tudo que eu conversei com pessoas que estão envolvidas nessa negociação, mas há um ponto aqui.
A negociação inicial tinha o Cruzeiro oferecendo 7 milhões de euros pelo jogador, mais a vinda do Japa por empréstimo e a vinda do João Marcelo, zagueiro em definitivo. O que mudou um pouco de perspectiva, porque o João Marcelo não virá para o Internacional, porque ele não quer ser envolvido nessa negociação, e até onde eu soube é porque ele tem uma outra conversa com outro clube brasileiro. E o que me disseram é que é o Atlético Paranaense, tá? Que poderia estar levando esse atleta e por isso, né, ele não gostaria de vir para cá. Imagino que a proposta salarial, né, do Atlético seria maior do que a do Inter, tá? O Vitão já tem um acordo com o Cruzeiro, um contrato de 5 anos até 2030, é um salário maior do que ele recebia no Internacional, só que, né, o Cruzeiro não vai anunciar o Vitão enquanto não fechar um acordo com o Internacional. As partes estão debatendo se o Cruzeiro vai aumentar esta proposta em dinheiro, né, para compensar a saída do João Marcelo, ou se vai colocar outro jogador em definitivo no negócio. Ainda não está definido. E como esta indefinição está acontecendo, abre a porta para o Flamengo voltar para este negócio. A proposta original do Flamengo estava na casa de 5 milhões de euros, mais o abatimento completo da dívida do Thiago Maia, que está lá na faixa de 4 milhões e mais os 700 mil de multa que o Inter tem na CNRD em virtude dos atrasos de pagamento. O Inter gosta do valor, né, dessa ideia do Flamengo, mas o Inter não quer abater a dívida completa do Thiago Maia. O Inter quer abater somente o que está devendo, né, a multa e mais as parcelas que estão em atraso. É isso que o Inter gostaria de fazer, né, neste momento, e por isso declinou, né, a oferta rubro-negra, que pode vir, né, mais uma agora no dia 24, né, no mais tardar até o fim da semana, tá? Mas eu ainda acho que o Vitão vai fechar com o Cruzeiro, tá? Existe essa possibilidade muito grande, né? O Vitão que está saindo porque tem contrato até o final de 2026 e não renovaria esse contrato, tá? Então é a última janela que o Inter tem para vender o Vitão para ter algum lucro, né? Porque a partir do meio do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Inter aí a ver navios, tá bem? Lembrando que você tem que pagar o seu IPVA 2026, né? Então você pode fazer isso lá na Zapay de forma parcelada em até 12 vezes ou mais na cota única ou com desconto de bom motorista e bom cidadão, tá? 25% você tem e paga lá na Zapay também, tá bom? Então baixe o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. Lembrando, né, o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, então dá um desconto ainda maior, tá? Para tu rodar tranquilo aí, tá vindo pro litoral, né, tá indo pra serra, né, vai pegar o carro, esteja em dia, né, para não ter dor de cabeça, a Zapay é a tua parceira, tá bom? Para a gente fechar, quero falar sobre um nome que pode estar chegando no Internacional. Trata-se do executivo Fabinho Soldado, né, ex-jogador do Inter, já falamos bastante sobre ele aqui no canal. E ontem o Corinthians anunciou a saída deste profissional, que foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, muito pela questão política do clube, né? Ontem estava dando uma olhada na ESPN, o André Ramalho, zagueiro do Corinthians, deu uma longa entrevista elogiando muito, né, o Fabinho, dizendo que ele é uma peça fundamental da engrenagem do Corinthians para ser campeão da Copa do Brasil, então rasgou elogios ao profissional, tá? Só que assim, né, o Fabinho já vinha dando sinais de desgaste no Corinthians, principalmente pela pressão política interna ao longo da temporada. O Corinthians, né, teve um presidente que sofreu impeachment, né, que era o seu braço direito, e desde então, né, ele estava com a cabeça a prêmio. E mesmo com o título da Copa do Brasil, acabou que ele se desligou do cargo, né? Na nota oficial, o Corinthians fala em decisão conjunta, né, em comum acordo. Mas enfim, de qualquer forma, né, o Fabinho hoje é um profissional livre e a tendência é que ele assuma o Inter no cargo de diretor executivo, na vaga deixada pelo André Mazzucco, que foi demitido após o fim do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de deixar aquele like e de te inscrever, né? Pra gente bater a nossa meta aqui, 130 mil, então falta pouco e eu peço essa ajuda de vocês, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!